Essa bolsa é bem simples, bem rápida de fazer. Então, os materiais que a gente está usando, as medidas e a forma de fazer são para otimizar o nosso trabalho e não desperdiçar material. Assim, se você pegar várias encomendas dessa mesma peça, você consegue aproveitar todo o seu material e fazer num tempo mais rápido. Eu estou usando aqui o vinil translúcido, gramatura 0,40. Você pode usar plástico cristal se desejar. Eu recomendo que a gramatura seja a partir da 40. Mais fino que isso, fica com a bolsa muito frágil. Então, a medida que você vai cortar é 50 por 70 de comprimento. Como é que a gente aproveita o material nesse caso? Se você comprar meio metro de plástico, você vai aproveitar o meio metro para a largura da bolsa e na largura do material, que é 1,40 m, 1,5 m, você vai conseguir cortar duas bolsas com 70 centímetros. Sendo assim, com meio metro de plástico, você faz duas bolsas e aproveita todo o material. Nós vamos precisar também de alça. Eu estou usando uma alça de poliéster de 3 centímetros de largura. Neste caso aqui também nós vamos aproveitar o material, porque eu cortei cada alça com 75 centímetros. Então, com 3 metros de alça, você faz duas bolsas. Para fazer o colarinho da bolsa, eu estou utilizando tecido. Eu cortei esse tecido com 11 centímetros de largura e o comprimento aqui é 50 centímetros, a mesma largura da minha bolsa. Então, você consegue também otimizar o seu tecido ou sintético, se você preferir fazer em sintético, comprando meio metro do tecido ou do sintético e cortando as tiras de 11 centímetros de largura. Vamos precisar de duas tiras de 11. Nesse caso aqui eu estou usando tricoline 100% algodão e eu estruturei esse tecido com um TNT 150 gramas utilizando a cola spray. Para o acabamento eu vou utilizar o viés de gorgurão, mas você pode utilizar o viés que você tiver. O vinil translúcido ele tem um lado liso e um lado rugoso. Eu prefiro deixar o lado rugoso para fora, então o liso vai ser o meu avesso. Então, nestes dois lados de 50 centímetros, eu vou encontrar o meio e fazer um pique. E aqui ao longo do comprimento eu tenho 70 centímetros. Pelo lado direito do plástico, eu vou marcar a partir do meio 10 centímetros para cada lado, que é onde eu vou posicionar a alça. Só que eu não vou posicionar a minha alça desde aqui de cima, porque eu vou colocar um colarinho nessa bolsa. Então, eu não quero ter toda essa perda de alça embutida por baixo do colarinho. Eu vou costurar essa alça um pouco mais para baixo. Sendo assim, esse alinhamento aqui da marcação de 10 centímetros, eu vou trazer 3 centímetros para baixo. Então, eu tenho essa marca da alça com 3 centímetros, que é onde eu vou posicionar o meio da minha alça. Eu também vou fazer uma segunda marcação para posicionar o tecido para poder costurar. Então, eu vou marcar a partir da borda do plástico 4 centímetros para baixo. Dessa maneira. Do outro lado de 50 centímetros, eu vou fazer as mesmas marcações que eu fiz aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é costurar a alça na posição dela. Então, o meio da alça é exatamente nessa marcação de 10 centímetros que eu fiz a partir do meio do plástico. Eu vou passar aqui, então, uma costura com um pé de máquina, prendendo essa alça no plástico. E sem torcer a minha alça, venho direitinho na posição correta. Já vou posicionar deste outro lado e passar a costura da mesma forma nesse outro lado aqui também. Dessa forma. Então, aqui do outro lado, eu vou prender a alça da mesma maneira. Já estamos com as duas alças costuradas pelo lado direito. Eu vou pegar agora o tecido e é neste alinhamento de 4 que eu marquei que eu vou posicionar. Então, a borda do tecido eu vou alinhar com essa linha de 4 centímetros que eu fiz. Venho acompanhando e costurando com um pé de máquina. Nós vamos passar por cima da alça, é assim mesmo, a alça vai ficar bem costuradinha ali por baixo. Então, eu vou concluir essa parte jogando tudo aqui pra cima. Depois de vincar bem,
eu vou colocar esse tecido para trás, então metade vai ficar aqui na frente, a outra metade vai ficar atrás. Só que aqui atrás eu preciso ainda fazer uma bainha. Como eu estou com o tecido e mesmo vincando a ferro, a bainha é de meio centímetro, então fica mais difícil de manter ela no lugar, eu vou passar uma costurinha virando essa bainha para prendê-la. Eu prefiro assim porque fica mais fácil de colocar tudo no lugar. Conta pra mim nos comentários se você vai fazer essa bolsa e prefere usar tecido ou sintético. Então eu vou costurar agora pelo direito. Então, vou posicionar o meu tecido alinhadinho um com o outro. E vou passando a costura. Não preciso passar essa costura super na bordinha, porque eu não quero correr o risco de escapar lá por trás. Então, eu posso passar uma costurinha com um pé de máquina, ou um pouquinho menos que um pé de máquina, e ter certeza de que eu estou costurando as duas partes juntas. Aqui nessa parte, se você quiser, você já pode levantar a alça. Tanto faz a gente levantar já a alça e passar esse pesponto por cima, ou passar primeiro o pesponto e depois nós vamos costurar a alça aqui. Olha aí como é que tá ficando. Eu virei então a minha alça e decidi passar o pesponto por cima dela. Na parte de trás a gente fica com duas costuras paralelas e agora eu vou passar o pesponto de acabamento aqui em cima. Dessa vez eu não vou passar o pesponto em cima da alça. Para finalizar esse lado aqui, eu vou prender a alça com uma costura retangular, reforçando principalmente aqui na parte de cima e vou fazer um X. Para que fique realmente bem presa. Olha como que fica bem lindo, bem acabado e bem reforçada essa alça. Então, tudo que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste outro lado, utilizando aquela outra tira de tecido. Olha aí, os dois lados prontinhos. Agora é só fecharmos a bolsa. Vamos posicionar direito com direito. Prender as duas laterais e passar a costura com um pé de máquina. Encontre bem certinho aqui esta parte do colarinho e é só passar a costura. Fechadas as duas laterais, então antes de darmos acabamento com o viés, nós vamos fazer a caixinha de leite aqui dos dois lados. Essa caixinha de leite eu vou fazer com 4,5 cm. Aqui embaixo a partir da dobra e aqui na lateral a partir da costura. Eu já vou cortar a caixinha de leite. Antes de fechar a caixinha de leite, eu vou passar o viés aqui na lateral. Eu vou usar aqui o viés de gorgurão, que ele tem um vinco no meio. Eu gosto muito do viés boneon, mas eu não tenho o viés boneon na cor bege, então eu vou usar o de gorgurão. Mas pode ser o viés que você preferir. Me conta aí nos comentários qual viés que você gosta de usar. O que eu vou fazer? Aqui nessa parte de cima da bolsa, eu vou deixar uma sobra, eu vou abraçar, porque essa parte aqui do acabamento, ela vai ficar visível quando a gente desvirar a bolsa. Então tem que ficar bem feitinha essa parte. Então primeiro eu dobro essa sobrinha para baixo. Olha, eu tô com o meu viés aqui atrás. E eu abraço, olha, desta forma, deixando sempre as bordinhas para dentro, venho ajeitando aqui com cuidado. Eu vou seguir a mesma margem de costura de um pé de máquina para eu passar a costura em cima da costura que eu já fiz. Agora é só fechar a caixinha de leite, é só abrir aqui, encontrar o meio. É importante que esta parte do viés você tombe para um dos lados e aí no outro lado que você for fechar a caixinha de leite, você tomba para o mesmo sentido. Olha, prendo dessa forma e vou fazer a costura aqui com um pé de máquina, retrocesso no início e no final.
Eu já posso vir com o viés para dar acabamento nessa parte. Eu vou colocar o viés aqui. Esta parte é uma parte que não tem necessidade de fazer a dobra de acabamento aqui na pontinha. Então, esse viés de gorgurão, eu queimo a bordinha dele aqui e eu não preciso fazer essa dobra, porque ele não vai desfiar. Vou fazer essa costura prendendo esse meu viés. E vou queimar essa pontinha do viés aqui também para não desfiar. Fica dessa forma. A outra caixinha de leite eu vou fechar da mesma maneira e dar o acabamento com o viés também. Caixinha de leite fechada e acabada com o viés, então já podemos desvirar a nossa bolsa. Para finalizar essa bolsa, eu vou colocar um botão de imã com rebite aqui no meio, para ela ficar fechadinha. Estou usando o botão de número 18. Ele tem o rebite dos dois lados, então esse modelinho de botão de imã a gente pode aplicar depois que a peça está finalizada. Então, para aplicar esse botão, eu só preciso encontrar o meio, fazer um furinho aqui com o vazador, assim, furinho feito com o vazador, é só colocar o botão. Esta parte mais fininha, que é a parte macho, eu gosto de colocar na parte da frente da bolsa, então é só inserir aqui no furo e colocar o acabamento do rebite. Aqui na parte de trás a mesma coisa, insiro a parte fêmea do botão. Aqui por fora eu coloco o acabamento do rebite. E agora é só ir no balancinho com a matriz apropriada, apertar aqui e assim fica finalizado a aplicação do botão.